Ok. Maravilha! Você está no programa 7 Minutos de BD. 7 minutos de Bíblia, meu irmão. Nós estamos estudando Bíblia, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. É uma grande oportunidade que nós temos de aprofundar mais na Palavra de Deus. Nesse trimestre, o trimestre todo tem sido um trimestre muito abençoado, onde nós podemos aprender a Bíblia que Jesus lia. Se Jesus lia a Bíblia, é porque era importante. Logo, eu e você devemos ler a Bíblia que Jesus lia. Nós já estamos na lição número 11. Ó. Eu vou ler para você aqui o texto áureo de hoje, né? A lição número 11 é o retorno do cativeiro. E o texto áureo encontra-se em Neemias, no capítulo 8 e no versículo número 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, e houve muito grande alegria. A verdade prática, então, algo que você pode praticar, colocar na sua vida, ter claro para você, isso que significa verdade prática, diz o seguinte, ó: Deus cuida do seu povo. Isso quer dizer que Deus está cuidando de você, meu querido. A leitura bíblica você pode ler aí com mais calma em casa, eu não tenho tempo para isso, nós estamos em 7 minutos falando de Bíblia, falando de EBD, falando de escola dominical, mas ela encontra-se em Neemias, no capítulo 8, no versículo 16 até o 18, ou pode ler todo também o livro de Neemias, que você não vai estar perdendo nada, muito pelo contrário, vai estar aprofundando. Este programa é muito bom que você saiba, que fique claro para você que ele não substitui o programa da TV Rede Boas Novas, do rádio Boas Novas, não substitui. Muito pelo contrário, é um complemento, é um desafio, é algo a mais para você aprender mais de Deus. E muito menos não substitui a lição ministrada lá no seu templo, na escola dominical. É insubstituível. Mas muito menos ainda substitui o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Palavra de Deus e 7 minutos de EBD é algo para desafiar você, estimular você a querer mais de Deus para a sua vida. Então, a lição número 11, ela fala do retorno do cativeiro. Nós já vimos nos episódios anteriores, então o povo foi desobediente, o juízo de Deus veio, mesmo com tantos avisos, o povo não se arrependeu, e diz a palavra, na carta de Pedro, diz que Deus é longânimo para se irar, mas uma hora há julgamento. Então Deus foi muito longânimo com o povo, mas o povo permaneceu desobediente, permaneceu rebelde e principalmente não se arrependeu, não quis saber das coisas de Deus, não quis saber as coisas do reino, e aí Deus então envia profetas avisando e dizendo, vai vir julgamento Bom, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Agora nós vamos falar do retorno. Então ele é levado cativo, está 70 anos no cativeiro e agora ele volta do cativeiro. Primeiro nós vamos lembrar o seguinte, que tudo isso é porque Deus tinha uma promessa com Abraão. A promessa chamada promessa abraâmica, a promessa feita com Abraão, reafirmada com Isaac, com Jacó. Jacó e Israel são a mesma pessoa, você já sabe. E depois ela foi confirmada e refeita através de Davi. Davi, então, o rei Davi, foi dito para Davi que sempre haveria um descendente no trono de Israel, um descendente da casa de Davi. Essa promessa ela se cumpre totalmente, já é cumprida, porque Jesus cumpriu essa promessa, porque Jesus é descendente de Davi e Davi, então Jesus vive e reina hoje. Então, Israel ele sempre está numa evidência. Israel é o povo escolhido por Deus, é um povo separado por Deus para que possa pregar a palavra para as nações estrangeiras. É nesse contexto que Deus escolhe Israel, escolhe o povo de Israel. Muito bem, mas aí o povo pecou, o povo foi para a Babilônia, ficou 70 anos lá cativo, e então ele é purificado. Em 70 anos, o povo ele é purificado, é purificado da idolatria, é purificado das suas maldades, é purificado do seu mal, e agora então ele volta. E eu acho impressionante que já no finalzinho dos 70 anos do cativeiro, Deus levanta Esther, rainha Esther, uma jovem bonita, imaculada, virgem, pura,
e ela chama a atenção do rei ímpio. E o rei, então, chama e casa com ela, e dela nasce um filho chamado Ciro. 150 anos Isaías dá uma profecia ao povo, chamando o meu servo Ciro. Então Ciro nem tinha nascido, mas 150 anos antes, Isaías já o chamava pelo nome. O meu servo ungido é o libertador, é o que vai libertar. Então ele liberta o povo, primeiramente ele é um general de guerra, e ele então dá início ao fim de uma era daqueles grandes impérios do Oriente. Então ele é do Império Medo-Persa e destrói a Babilônia. Depois vem o primeiro grande império do Ocidente, muitos anos depois, e destrói então o último império do Oriente, que é o Medo-Persa. E começa então, nesse Império da Macedônia, começa uma nova era. O que eu quero dizer com tudo isso é que se não fosse Deus, se não fosse a presença de Deus e o cuidado de Deus cuidando do seu povo, o povo tinha sido aniquilado, tinha sido disperso. E ainda hoje nós temos os judeus como um dos povos mais antigos da humanidade por causa do cuidado de Deus sobre a vida deles. Muito bem, acelerando agora, demorou 100 anos. Depois do decreto de Ciro, demorou 100 anos para que o povo, em 3 expedições, voltasse para Jerusalém, voltasse para Judá e voltasse então para Israel, a reino constituído por Deus, povo escolhido por Deus. Meu irmão e minha irmã, para terminar eu quero dizer para você, se você está em pecado, se arrependa e que Deus vai providenciar a vitória para você. Não tem vitória em pecado. Não tem vitória em desobediência. Que Deus abençoe você. Eu amo a Escola Dominical e você, meu querido, minha irmã. Nos vemos em espírito no próximo programa. Nos vemos em espírito em um templo em nome do Senhor Jesus. Beijão!